Olá, meu nome é Ronald e nessa apresentação vou falar sobre blockchain, uma tecnologia que tem sido muito falada nos últimos anos, principalmente na área de segurança e sistemas distribuídos. Nessa apresentação a gente vai focar em basicamente responder algumas perguntas simples sobre blockchain, como o que é blockchain, como ela surgiu, como funciona, quais os benefícios de usar a blockchain e quais as perspectivas para o futuro dessa tecnologia. Começando por o que é blockchain. Bom, na literatura, um trabalho de 2019 que tinha o objetivo de informar sobre a tecnologia definiu o blockchain como um registro de informações distribuído formado por uma cadeia sequencial de blocos de dados conectados uns aos outros por um sistema que utiliza funções criptográficas. A partir dessa definição, a gente pode retirar alguns pontos-chave, como uma estrutura de dados. Blockchain é uma estrutura de dados e ela registra as informações de maneira sequencial, ou seja, ordenada. Ela usa funções criptográficas e é distribuída em uma rede ponto a ponto, que é algo que a gente vai ver mais para frente. E como surgiu o blockchain? Bom, antes do surgimento propriamente dito do blockchain, já existiam trabalhos nos anos 90 que se preocupavam em criar algoritmos e sistemas de certificação para documentos digitais, baseado em servidores timestamp, principalmente os de Stuart Haber e Scott Stornetta, que nos anos 90 publicaram esses dois trabalhos que tinham simplesmente esse objetivo de criar conceitos ou um algoritmo específico para que pudesse criar um carimbo digital no domínio do tempo, que garantisse que um documento, determinado documento, foi registrado naquele determinado momento. Mas essa proposta, essas ideias ficaram em desuso no final dos anos 90, até 2004, quando Ralph Finney publicou esse trabalho, onde ele apresentava um algoritmo de consenso através de prova de trabalho, que vai ser um conceito que a gente ainda vai ver que foi muito utilizado no blockchain. Então, devido a todos esses conceitos antes do surgimento do blockchain, é difícil atribuir um dono original para a ideia ou um criador original. Mas foi em 2008, com a criação do Bitcoin e a publicação do paper Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, publicado por Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo para um programador anônimo ou um grupo. Então, nesse paper, ele ou eles apresentaram uma nova criptomoeda que chamaram de Bitcoin e toda a tecnologia que garantia a segurança dela, todo o sistema de pagamentos online que permitia a troca ou envio e recebimento de ativos, nesse caso os valores monetários da criptomoeda, diretamente entre duas partes, sem precisar de uma instituição financeira central mediando a moeda. Junto com a criação do Bitcoin também foram definidos todos esses conceitos que a gente vai ver nessa apresentação, que fazem parte do que hoje a gente chama de blockchain. E como funciona a blockchain? Bom, para entender bem o funcionamento da tecnologia de blockchain, a gente vai passar por um conjunto de conceitos que eu acredito serem os conceitos base para o entendimento da tecnologia. Blockchain, em tradução livre, seria a corrente de blocos, e como a gente viu, a blockchain é uma estrutura de dados que visa registrar blocos de informações de forma sequencial. E esse sequenciamento, esse encadeamento, que seriam as ligações entre os blocos de informações, são feitas usando funções criptográficas. Essas funções criptográficas, elas são as funções de hash criptográficas. As funções de hash, no geral, são funções matemáticas que, a partir de qualquer entrada, de qualquer tamanho, qualquer número de bits de entrada, ela deve gerar uma saída com um tamanho fixo, um número de bits fixo. E as funções de hash criptográficas são um subdomínio das funções de hash de maneira geral, que possuem algumas propriedades específicas voltadas para a segurança da informação. As principais propriedades das funções criptográficas são a aplicação da função em um mesmo dado tem que retornar sempre o mesmo resultado, ou seja, ela tem que ser determinística. 2. Calcular um digest, que seria a saída, o número de bits de saída, deve ser muito fácil, deve ser uma operação matemática que deve levar menos de um segundo.
descobrir um dado de entrada a partir da saída resultante, ou seja, que é chamado de digest. A partir do digest resultante deve ser praticamente impossível encontrar o dado que foi usado como entrada. Encontrar duas entradas diferentes que gerem o mesmo resultado, a mesma saída, também deve ser muito difícil. Isso é chamado de colisão e quando isso é muito frequente em uma função de hash, ela é considerada insegura. Ela não é feita para segurança. As funções de hash feitas para segurança da informação, as hash criptográficas, elas devem impedir que duas entradas parecidas gerem o mesmo dado, a mesma saída. E por fim, uma única mudança, a mudança de um único bit do dado de entrada deve gerar uma saída completamente diferente, de forma que não seja possível encontrar um padrão entre as duas. A gente pode ver isso nesse exemplo onde eu usei a biblioteca de hash do Python, usando o algoritmo SHA-256, que é um algoritmo de hash criptográfica que gera resultados em 256 bits. E eu usei o meu nome com um D inicialmente e imprimi o código em hexadecimal, o código resultante, e depois com 2 Ds. E como a gente pode ver, a saída é completamente diferente. Não existe um padrão entre as duas saídas, mesmo tendo sido alterada somente uma letra. A estrutura que leva o nome de corrente de blocos é a estrutura que usa as funções de hash criptográficas para encadear blocos de informações, relacionando uns aos outros através das funções de hash. Ela trabalha de uma forma parecida com a estrutura de dados de lista encadeada, mas enquanto a lista encadeada armazena um dado e junto com ele um endereço de memória para outro dado, a blockchain armazena um bloco de informações e junto com ele o hash resultante a partir de um outro bloco de informações. Dessa forma, só pode existir uma sequência correta desse encadeamento de blocos. Junto com as informações de cada bloco, são registrados também um hash para um outro bloco, que seria o bloco anterior a ele. Assim, toda vez que um novo bloco vai ser adicionado nessa cadeia, o bloco mais recente é usado para tirar um hash, que é colocado dentro das informações do bloco que deve ser adicionado. A blockchain também é uma tecnologia baseada em rede. Nesse caso, ela é um tipo de sistema distribuído, baseado em sistemas distribuídos, em uma rede distribuída. E aqui a gente tem uma comparação entre tipos diferentes de centralização e distribuição de redes, onde uma rede centralizada é uma rede que tem um nó central, o qual todos os outros nós dependem para se comunicarem. Uma rede descentralizada, ela pode ser parcialmente descentralizada, onde ela tem alguns nós que são centrais, que são utilizados por outros nós terminais para se comunicarem entre si. Mas ainda existem centralizações em alguns pontos, e uma rede distribuída não tem nenhuma centralização. Todos os nós podem se comunicar uns com os outros de forma direta. E isso também é chamado de uma rede ponto a ponto, onde não existe nenhum nó superior a outro. Todos os nós têm exatamente os mesmos papéis na rede. E no caso da blockchain, a estrutura da cadeia de registros vai ser sincronizada e distribuída para todos os nós na rede. Ou seja, todos os nós que fazem parte dessa rede ponto a ponto vão ter cópias da mesma sequência de blocos. Outro conceito muito importante para entender como funciona a blockchain é o conceito de prova de trabalho, ou Proof of Work. Essa também é uma estratégia que garante ainda mais segurança e confiabilidade para as redes blockchain. Ela está relacionada com a adição de um novo bloco na cadeia. E a prova de trabalho consiste basicamente em tornar muito difícil o cálculo de hash de um bloco, fazendo com que, se algum atacante ou usuário malicioso dentro da rede queira comprometer as informações de um bloco, ele precise passar pela prova de trabalho, que vai ser um algoritmo muito difícil de ser executado. A estratégia introduzida pelo Satoshi Nakamoto na implementação do Bitcoin é a adição de um campo numérico dentro do bloco chamado nonce, que deve ser usado simplesmente para alterar o bloco um pouquinho, suficiente para mudar o hash resultante. Nesse caso, a prova de trabalho, no caso do Bitcoin, consiste em encontrar um código de hash resultante que tenha uma determinada condição, que atenda a uma determinada condição. Nesse caso, de encontrar uma quantidade de n zeros no início da sequência. E isso deve ser feito alterando o valor do nonce e recalculando o hash exaustivamente até encontrar um hash que satisfaça essa condição. Por exemplo,
ao passar o SHA-1 nesse dado com esse valor de nonce, o hash resultante não respeita a restrição imposta pelo sistema de ter um número de n zeros à frente, por exemplo, 10 zeros. Já ao alterar o valor do nonce até encontrar um valor que respeite, um valor resultante de hash que respeite as restrições impostas, aí sim o bloco vai poder ser adicionado à cadeia. Esse processo de procurar por um valor de nonce que faça com que o hash do bloco atenda às restrições do sistema também é chamado de mineração, e ele pode ser feito em qualquer nó da rede. Na verdade, quando um bloco é criado e deve ser validado para ser adicionado na cadeia, ele antes é enviado para todos os nós da rede que vão procurar por um nonce, ou seja, vão minerar para validar aquele bloco para ser adicionado na cadeia de blocos. E depois que um dos nós termina a mineração e consegue validar a entrada desse novo bloco na cadeia, ele sincroniza propagando essa nova cadeia para todos os outros nós. Mas ainda existe um problema aí. No processo de propagação da nova cadeia, agora com o novo bloco válido, existe um tempo para que essa nova cadeia seja propagada para todos os outros nós da rede. Então ainda pode acontecer que dois pares diferentes validem dois blocos diferentes ao mesmo tempo, e quando for feita a propagação desses nós, desses novos blocos para os outros nós, alguns nós podem receber um bloco primeiro, enquanto outros vão receber o outro. Por exemplo, um participante A valida um bloco e um participante B valida um outro bloco diferente. Alguns nós da rede vão receber primeiro o bloco de A e alguns nós da rede vão receber primeiro o bloco de B. Então vão existir duas cadeias diferentes, o que não pode acontecer no blockchain. Para isso foi criada uma estratégia chamada de a regra da cadeia mais longa, que define basicamente que em algum momento no futuro vai entrar um novo bloco e dentre essas duas cadeias existentes, aquela que receber o bloco primeiro vai ser definida como a certa, enquanto a outra vai ter o bloco descartado e mandado para um estado de espera para ser validado de novo e ser colocado na frente. Assim só vai existir uma cadeia válida. Bom, e por que usar blockchain? Quais os benefícios que blockchain traz para um sistema? Bem, primeiro de tudo, segurança. As próprias tecnologias e conceitos utilizados na implementação da tecnologia de blockchain garantem segurança para o sistema, como por exemplo a integridade e a ordem dos blocos, que são garantidos pelas hashes criptográficas que são usadas para encadear os blocos. As próprias propriedades das funções de hash criptográficas garantem que os blocos nunca vão ter hashes iguais para dois blocos diferentes e que não é possível encontrar o bloco que resultou em um determinado hash. O sistema de prova de trabalho também garante segurança porque ele torna inviável que se corrompa as informações de um bloco. Por exemplo, se um usuário malicioso quiser alterar as informações de um bloco de um registro a seu favor, ele vai ter que recalcular o hash daquele bloco, porque agora é diferente. Então ele vai ter que passar pela prova de trabalho sozinho, que é um algoritmo que vai levar tempo para executar, e quando ele fizer isso, isso vai influenciar no próximo bloco, porque ele vai ter que atualizar o hash também no próximo bloco. Então ele vai ter que atualizar o bloco seguinte e recalcular a prova de trabalho novamente. Isso vai influenciar no próximo e no próximo, até o último bloco, que seria muito custoso de se fazer sozinho. E por fim, o tamanho da rede também incrementa muito a insegurança, porque mesmo que um usuário malicioso conseguisse alterar as informações de um bloco em seu favor, que já seria muito difícil, ele teria que propagar essa cadeia que favorece ele para os outros nós da rede. Então ele teria que conseguir corromper pelo menos metade dos outros nós. Em outras palavras, ele teria que ter recursos computacionais, recursos de CPU mais potentes do que metade da rede. Outro benefício de usar blockchain é a transparência. A blockchain permite que os dados possam ser públicos. Como cada nó da rede tem uma cópia da cadeia de registro, então todos os participantes da rede têm acesso irrestrito a esses dados, acesso de leitura aos dados passados. E além disso, dados pessoais não precisam ser compartilhados necessariamente nos blocos de registro, que garante anonimato também para os participantes da rede.
E por último, mas não menos importante, outro benefício é a independência de entidades centrais. Como a gente vê com o exemplo do Bitcoin, a tecnologia de blockchain, ela remove a necessidade de que exista uma entidade central intermediando as transações ou o banco de dados de registro. Na tecnologia blockchain, quem garante a confiança e a segurança dos registros passados é a própria rede, os próprios nós. No exemplo do Bitcoin, por exemplo, ele consegue garantir a segurança e a confiança da moeda e transferir entre pares diretamente sem precisar de uma instituição financeira central. E dado tudo isso que eu já falei sobre como a tecnologia de blockchain funciona e principalmente os benefícios que ela fornece para sistemas e seus usuários, o que esperar para o futuro envolvendo essa tecnologia? O surgimento da blockchain desencadeou o interesse de milhares de pesquisadores mundo afora que começaram a estudar aprimoramentos, melhorias e aplicações dessa tecnologia em vários setores. Mas nem só de pesquisa vive o blockchain. O blockchain também despertou o interesse de empresas, principalmente do mercado financeiro, como a gente viu desde o lançamento do Bitcoin, houve uma revolução no mercado financeiro. Uma blockchain despertou o interesse de empresas desse mercado por ter um potencial de descentralizar moedas. Então, uma das principais expectativas para o uso de blockchain tem sido no mercado financeiro. Desde o surgimento do Bitcoin até hoje, já surgiram várias outras criptomoedas. Empresas do setor firmaram parcerias, estão se unindo para implementar soluções de blockchain de forma independente de governos. Mas a blockchain também tem sido estudada e aplicada em muitos outros cenários, não só em transações financeiras ou transferências de ativos, como por exemplo em registros públicos. Blockchain teria um potencial enorme para garantir confiança e segurança de registros públicos sem precisar de um órgão centralizador. E também existe uma discussão na comunidade acadêmica e em empresas sobre o potencial da blockchain de acabar com cartórios no futuro e toda a burocracia envolvendo eles. Outro exemplo de aplicação que tem sido estudado e provavelmente deve ser aplicado no futuro é a proteção de propriedade intelectual. Com os registros de forma segura e com ordens temporais, pode garantir que propriedades intelectuais sejam protegidas e que não existam duplicatas, já que os próprios subsistemas e algoritmos criptográficos que a blockchain usa já garantiria isso. E um outro exemplo de aplicação possível para a blockchain, que também vem sendo bastante estudada, é em sistemas de votação online. Isso aumentaria muito a confiabilidade desses sistemas de votação digital através da internet e também deixaria muito mais transparente o processo de contagem e armazenamento dos votos. E claro, também faria com que o registro dos votos fosse inviolável, como a gente já viu com o funcionamento do blockchain. Bom, e por fim eu concluo que a tecnologia de blockchain e toda essa combinação de benefícios que ela fornece para os seus usuários e sistemas tem um potencial gigantesco de aplicações em muitos setores, não só no mercado financeiro com as moedas criptografadas ou criptomoedas, mas também nesses cenários onde eu citei anteriormente, e tem tido muitos estudos de aplicações em cenários, em contextos completamente diferentes, como o setor energético, para a segurança dos registros de fornecimento de energia, para cidades inteligentes, em outros contextos de cidades inteligentes, utilizando o IoT, Internet das Coisas. Então, também concluo que, como perspectivas para o futuro, ainda existem muito a ser explorado em relação ao blockchain, e no futuro próximo a gente deve ver muitas aplicações diferentes e essa tecnologia deve estar cada vez mais envolvida na sociedade, em outros problemas da sociedade. E deixo meus agradecimentos por ter assistido até aqui. Espero ter agregado em conhecimento sobre a tecnologia de blockchain. Espero ter sido claro e sucinto nas explicações e espero ter agregado em alguma coisa com o conhecimento da tecnologia
de blockchain. Obrigado.